Buenas, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Te Influenciamos Podcast. Eu sou Mai Gabriela, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tava com saudade já, não vou mentir pra vocês. E antes da gente começar o papo de hoje, eu quero agradecer ao Estúdio Golden, nosso patrocinador nessa nova temporada. É um estúdio maravilhoso, feito para você, mulher, que está em busca de mais autoestima, renovar sua beleza e se sentir bem consigo mesma. Fica na rua 13 de junho, 2494, no bairro São Francisco. Já segue lá, Estúdio Golden. E hoje recebemos uma mulher líder, visionária. Ela traz na bagagem 25 anos à frente da nutrição clínica hospitalar. Mas a busca por uma cura mais profunda a levou para um outro caminho. Ela se tornou alquimista da saúde. É isso mesmo. Hoje, ela une a sabedoria milenar da Ayurveda com a aromaterapia. Muito mais que uma terapeuta integrativa e líder da Terra, ela é uma heroína que assume a missão de despertar a grandeza das mulheres através do propósito espiritual, saúde e qualidade de vida. Com vocês, a querida Samantha Criston. Obrigada pela oportunidade, Mai, de estar aqui hoje. Uma oportunidade única, e eu te falei, né, que eu adoro fazer isso. Falou. Então eu pretendo fazer muitos ainda na minha vida, porque eu adoro falar, eu acho que eu sou filha de pais que são professores, então eu adoro ensinar. Adoro ensinar, adoro falar. Inclusive, você posta o BogoCast lá no seu Instagram. Como que funciona esse BogoCast? É assim, ó, na do Terra a gente tem uma promoção, até teve ontem, só que ela foi relâmpago, que chama Bogo, Buy One, Get One. Né? Então, compre um e ganhe outro. Então, o que acontece? Tem algumas semanas especiais no ano, poucas semanas, que são, assim, 2 ou 3 vezes no ano. E aí, nessa ocasião, a gente começou a brincar de vamos gravar um podcast falando sobre o Bogo. Foi uma ideia da Larissa, da minha líder diamante. E aí, eu amei. E aí, eu falei, isso aí é pra mim. E aí, eu sempre faço. Muito Faz legal. 4 anos. Você é uma pessoa super criativa, autoastral, mas você começou há 25 anos atrás com a nutrição clínica hospitalar. Sim. E como foi essa transição da nutrição clínica para o mundo da aromaterapia? Foi uma loucura, né? Porque assim, eu sempre amei. Eu sempre, desde sempre, eu quis ser nutricionista. Eu não tinha esse negócio que a maioria dos jovens eu vejo hoje que quer, não sei o que eu vou fazer. Não, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu já tinha isso na veia, assim, que eu sempre tive isso de ajudar pessoas, de alguma forma. Então, assim, a nutrição veio e eu amava o que eu fazia, só que eu estava escondida. Talvez, depois de anos de terapia, a gente fala de mim mesma. Sim. Eu estava escondida de mim mesma dentro de um hospital, dentro de uma UTI. Maior parte do tempo era dentro das UTIs. Então, foi isso. E aí eu comecei a ver que assim, a gente apagava incêndio. O meu maior conflito era esse. Era assim, será mesmo que eu estou ajudando essas pessoas? Será que é isso que eu tenho que fazer da minha vida? Será que eu estou ajudando ou que eu estou prolongando o sofrimento delas? Então, foi isso. Foi assim que eu comecei a ver. E, claro, também depois de 3 anos de terapia que eu descobri que realmente era isso, né? Por que isso tudo aconteceu? Porque eu tive burnout. Sempre começa de uma dor profunda, de um viver no automático. E a minha dor maior era de não estar com a minha família, de não estar com meus filhos. O meu filho mais velho, eu conto isso para todo mundo, que hoje eu sou uma mãe que arruma café da manhã, almoço, lanche da escola e jantar. Aquele tempo de qualidade, né? E eu posso fazer isso. Quase 20 anos eu não pude. Então, o mais novo foi criado com a vovó e com o papai, graças a Deus, né? Sim. Mas eu não estava perto. Eu estava 1 hora por dia, 1h30 por dia perto dele. Então, para mim, isso era cortante. Sim. E daí veio o segundo filho, né? Veio a vontade de ter o segundo. E o conflito se intensificou dentro de mim. E o burnout veio, fiz tratamento, pedi exoneração do hospital, fui tentar uma nova vida. E aí veio nesse momento, que faz 8 para 9 anos, que veio
Assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que descobrir o que aconteceu comigo, porque eu não aceitei a minha doença. Eu nunca aceitei que eu tinha que tomar remédio, mas eu tomava. Eu fazia terapia, tá? E aí eu falei, não, alguma coisa, eu sempre fui a primeira da escola, primeira da sala, perfeitinha. Com o burnout eu fui descobrindo que a vida não era assim. E aí a terapia integrativa, né, o Ayurveda, que é a medicina milenária indiana, e a aromaterapia, me ensinaram que a vida não precisa ser assim, não precisa ser engessada, não precisa ser... E que se a gente obedecer os ciclos da vida... Os ciclos, as estações do ano, os ciclos de dia e noite, a gente vive mais leve, a gente vive melhor. Então, foi aí que tudo começou. E sempre um propósito nasce da dor, concordo com você. E como que surgiu a doTERRA na sua vida? Como que você iniciou nesse mercado que é gigante? A primeira coisa que eu preciso pensar e falar é na pandemia. Na ocasião, eu já era terapeuta Ayurveda, eu já estava fazendo um curso de aromaterapia, porque eu descobri com o professor do Ayurveda os óleos essenciais, mas nesse momento não tinha doTERRA no Brasil ainda. Não tinha. Não tinha, a doTERRA não estava no Brasil. Mas ele mencionou o nome doTERRA, mas eu nem. E aí, um belo dia do lockdown da pandemia, que naquela situação, todo mundo em casa, aquela situação que eu não gosto nem de lembrar muito, eu acho que a maioria das pessoas também não gosta, né? Foi um período muito turbulento, muito desafiador. Muito desafiador. E daí eu tava com todo mundo em casa, e aí Larissa, que é a minha líder diamante hoje, ela falou comigo no Instagram. Sim. Amiga, papo de amiga, a gente já era conhecida do hospital, amiga, tudo batia, a gente batia. Sabe a pessoa que as ideias batem, que você até se completa? Sim, uma completa a outra? Sim. E isso aconteceu. Então, veio ela, me falou, mas ela falou primeiro das dores dela. Sim. Amiga, como que tá aí na pandemia? Né? A gente começou a bater papo de amiga. Sim. Marido não sei o quê. E criança nananã. Ela tava com uma filhinha pequenininha, que era bebezinha. Ela amamentava. E ela falou assim, minha amiga, eu tô passando por uma situação tão difícil, mas eu tenho que te falar uma coisa. Você conhece óleos essenciais? Eu falei, sim, agora eu tô fazendo o curso de aromaterapia, eu sou terapeuta Ayurveda. E ela amou, né? Ela já amou. E ela falou assim, mas então, você conhece a lavanda da doTERRA? Nossa, esse óleo é poderoso, menina do céu. Aí eu falei, doTERRA? Não, nunca ouvi falar. Não, então você tem que conhecer. Eu falei, então você vem aqui me mostrar. No lockdown, vem aqui me mostrar. Ela falou, não, você tá doida? Não pode sair de casa. Eu falei, não, a gente dá um jeito. Eu falei assim. A gente fica, todo mundo de máscara aqui em casa, tudo certinho. E você vem só para me mostrar esses produtos. E não é que ela foi? Olha aí. Ela foi. Quem quer dar um jeito? Aí, assim, a experiência mais marcante pra mim foi... Ela só tinha alguns óleos. Ela comprou um peppermint, porque o nosso líder, os Blue Diamond, tinha falado assim, olha, é pra você pingar peppermint na mão. Olha aí. E ela foi lá, encontrou um peppermint com alguém lá, levou e pingou na mão. Minha e do meu marido. Minha e do Gustavo. E aí a gente falou, meu Deus, isso aqui é mágico. Meu Deus, eu nunca senti um óleo essencial assim. Não é igual aos outros. Não é igual aos outros. E a gente sentiu na hora que não era mesmo. Aí ela falou, pois é. Eu falei, eu vou usar, e o meu marido vou usar. E aí ele ficava morrendo de dó de usar, de acabar. E eu tomava banho de óleo essencial. E eu queria usar mesmo. Sim. E nesse momento eu estava recomeçando meu consultório. Como Nutri, daí já com as outras especialidades. E fazendo de tudo um pouco. Sim. Também, claro, né? Para chamar mais clientes e tal, nesse momento, mas foi muito difícil. Foi difícil. Só que, eu falo assim, a coisa de Deus, né? Eu prescrevi com muito medo um óleo essencial para emagrecer para uma cliente minha. Eita.
Como que foi com isso na muito prática? medo, assim, né? Primeiro eu usei, vi que funcionou em mim. Eu falei, eu vou colocar isso na prescrição. E fui colocando, e fui fazendo com os outras, né? Com as outras orientações e tal. E ela foi falando para todo mundo, e de repente começou a chegar cliente e tal. E eu falei, gente, que incrível isso! O poder do boca a boca ainda É funciona o poder muito. do boca a boca. Funciona E demais. ela foi falando, e aí as pessoas... Eu vi, assim, as pessoas queriam se consultar comigo, mas aquele medo de ir no consultório. E eu comecei a fazer consulta online. Lógico, Sem nem nada. saber se o conselho ia aprovar ou não. Eu comecei a falar. Mas as pessoas começaram a encomendar, comprar os óleos e assim começou. Chegou um momento que a Larissa falou, minha amiga, bora fazer esse negócio juntas, eu e você? Bora fazer. Foi tão incrível que chegou um momento, 6 meses depois, eu subi de ranking e eu recebi R$5.000 na minha conta. O marido olhou, falou, mas da onde que é 5.000 aqui? Como assim, você vendeu? Eu falei, não, isso aqui é bônus da doTERRA. Construí equipe. Sim. A minha equipe no começo era de um monte de cliente, mas tudo bem. E daí acontecia a recompra e tal. E ele falou assim, peraí, vamos recalcular a nossa rota. Vamos ver esse negócio de consultório? E aí ele falou assim, então não vamos mais pagar consultório. Ele estava acreditando mais do que você. Acreditando mais do que eu, exatamente. E na verdade ele sempre acreditou mais do que eu. Mas assim, é que eu sempre fui aquela certinha, né? Vamos ver onde que isso vai dar. Cheguei ao nível de Gold e eu nunca imaginei receber o que eu recebo hoje na doTERRA. E hoje você lidera um time de mais de 2.000 mulheres. É tão incrível, gente, isso. Quando eu falo, não é possível. 2.000 mulheres. Eu e meu marido, tá, gente? Não faço nada sozinha. Parceria sempre é porque ele acreditou, como você disse. Ele começou acreditando mais do que eu. Ele começou acreditando... Homem é assim, né? A cabeça do homem é no negócio. Sim. E mulher é na coisa do cuidado. E na doTERRA você desenvolve habilidades. Sim. Fala um pouquinho mais sobre essas habilidades. Então, vamos lá. Então, eu adoro falar sobre isso também. Porque o ganho maior não é a conta bancária lá que tá gordinha. É o seu desenvolvimento pessoal. É como você lida com a vida. Então, eu saí de um lugar que eu estava completamente apagada, esquecida lá dentro, eu falo dentro de um hospital, de uma UTI, de uma sala de UTI, para vir para o mundo, para dar a cara a tapa. Nem todo mundo vai gostar de quem você está se tornando, principalmente as pessoas que estavam com você antes, né? Exato. É bem duro isso, é bem difícil, mas eu vejo que foi necessário. Para que eu possa crescer, para que a gente possa crescer. Com certeza. E o desenvolvimento de habilidades, gente, de verdade. Quando a gente faz doTERRA, eu preciso trabalhar o marketing. Eu preciso. O trabalho de um consultor de bem-estar é estar divulgando o produto. É estar vivendo esse estilo de vida. Começa dele, da família. É assim que a gente aprendeu e é assim que dá certo. E eu gosto de falar que existe método e a gente explica esse método. Marketing era, assim, o bicho de 7 cabeças para mim. Eu nunca imaginei que eu iria conseguir. E olha eu hoje aqui ensinando. Então, assim, é muito incrível desenvolver essas habilidades. A liderança é outra. Eu sempre tive... Eu posso dizer que eu sempre tive essa pegada de ser líder, eu era gerente no hospital, mas é diferente. Ser líder, hoje, para mim, é um privilégio, porque eu sei que eu posso transformar a vida de muitas pessoas. Eu desenvolvo mulheres e o meu trabalho principal é com mulheres, por quê? Porque é a mulher que é a poderosa da casa. E se a mulher não tem o autocuidado, se a mulher não está bem, ela é o esteio da casa. Eu percebo isso por mim, por quem está ao meu redor. Então, assim, se a mulher não está bem, nada vai bem. É verdade. Nada vai bem, nem o marido. Não tem como ir sozinho, sem a presença da mulher. Eu vivi isso na pele, quando eu estava com o burnout. Então, assim, meu marido fala, eu não quero lembrar de nenhum dia enquanto você usava medicação. Nossa. Porque você não era você.
Você desfigura e é real. Perde a identidade. Perde a sua identidade, fica no automático, parece que está vivendo como um robô. Então, e aí resgatar mulheres dentro desse olhar do cuidado, começando por elas mesmas, do autocuidado. E depois, para as famílias, gente, eu preciso falar, a primeira vez, o meu pequeno, que hoje tem 9 anos, ele tinha 3 aninhos. Ai, fofo. Fofo. E aí, o que acontece? Eu experimentei a lavanda porque ele era muito intenso. Grita muito, chora muito, fica muito feliz, é muito intenso. E hoje a gente sabe, ele tem um diagnóstico de TDAH, mas está tudo bem. Sim. E eu uso os olhos para ajudar nesse tratamento. Mas eu experimentei, na primeira ocasião, eu experimentei a lavanda quando ele tinha 3 aninhos. Gente, ele dormiu a noite inteira. Funciona demais esse óleo, poderosíssimo para dormir. Eu não vou falar isso para um monte de mães, para todas as mães que eu conheço. Então, assim, é sobre isso, é sobre você ter a sua experiência, você tem a sua experiência e você compartilha. Não tem, porque é automático. Sim. Não tem como você não falar. Gente, o meu filho dormiu a noite inteira com a lavanda. Todo mundo vai olhar e vai falar, mas será? Mas é isso mesmo? Então, a gente vai lá, vou te emprestar a minha lavanda para você testar. E começou. Esse é o melhor marketing que existe. Então, assim, a experiência de cada um, e cada um vai tendo as suas experiências, e isso é muito poderoso. Com certeza. Quando cada um tem a sua própria experiência. É verdade. Talvez, e eu gosto de dizer isso também, nem sempre vai ser perfeita a experiência. Porque não existe perfeição. Ou, às vezes, você não usou como deveria. Enfim, mas, assim, você tentar, você já vai ter... vai acontecer alguma coisa diferente. Um movimento diferente. Muitas vezes não é a lavanda, por exemplo, para dormir no travesseiro na primeira noite, nem na segunda, mas continua. Terceira, quarta noite. E daí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades como dentro da clínica mesmo, né? Da minha experiência clínica. E essa experiência foi tomando uma proporção que nem eu imaginava. E daí eu fui fazendo, claro, gente, outros cursos, porque eu já era da área, eu já tinha, né? Você não precisa disso para ser um consultor de bem-estar, você não precisa ser nada, você só precisa ler e escrever, gente. E querer aprender, ser ensinável. E é isso. Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que essa proporção foi acontecendo de uma maneira tão incrível. E aí eu já estava dando curso para a equipe, eu já estava gravando aula no YouTube. Você é muito desenrolada, né? Sério. E eu já estava. Foi indo. Foi acontecendo. Sem que eu esperasse, sem que eu planejasse muito. Foi acontecendo. Claro que hoje preciso de uma agenda, de um planejamento e tal, mas foi acontecendo, foi incrível. Que legal. Esse tempo todo. E isso fala sobre consistência, né? Então, você tem essa consistência na prática que vem te levando até esse sucesso que você carrega, essa bagagem. E me conta uma coisa, como que você equilibra hoje a tua carreira com a maternidade, a casa? Para toda mulher é um desafio. Não tem como não ser. Não é fácil, mas é um desafio. Então, como eu falei lá no começo, que eu sou, assim, um compromisso que eu assumi com a minha família. Assumi com a minha família esse compromisso. Eu adoro cozinhar, para mim é uma terapia. Então, todos os dias, pelo menos uma vez, eu vou para a cozinha e eu preparo uma refeição e sento à mesa com a minha família. Esses valores estão se perdendo, mas a gente não pode deixar. Então, para mim, como mulher, esse é um dos melhores momentos do dia. E eu faço questão que esses momentos aconteçam, né, durante o dia. É difícil, é desafiador, são muitos compromissos mesmo,
Mas a gente só precisa ter bastante planejamento e organização. Quando a gente tem isso, a gente lida bem. Sim. E além eu gosto muito também de falar isso, além da família, da minha família, né, marido, filhos, eu tenho mamãe e papai, né, pertinho de mim, então eu preciso aproveitar tudo deles, sogra e sogro também, então eu preciso aproveitar tudo deles. Então a gente faz o possível para estar o máximo possível pertinho deles sempre. Então, isso para mim não tem preço. Não, é inegociável. É inegociável, não tem essa... Para mim não tem assim, mas eu não posso levar minha mãe hoje ao médico. Então eu consigo, e isso é muito legal na doTERRA, eu consigo reservar horário, dias, aviso, claro, minhas líderes, né? Pessoal, aviso todo mundo, pessoal, hoje eu vou estar numa consulta com a minha mãe. Sim. Tudo bem? Não vou conseguir participar da reunião, tal. Mas a gente tem, quando a gente tem esse compromisso, o compromisso é com a gente, é com o nosso negócio, mas é principalmente com a nossa vida. Com certeza. Então, hoje eu consigo equilibrar muito bem isso. Consigo levar e buscar a criança na escola, né? Isso era o meu sonho. Sim. Porque eu nunca consegui fazer isso antes, era o papai que levava. Então, para mim, isso é o mais importante da vida. É o que vai fazer diferença para os meus filhos. Verdade. Lá na frente, né? É o meu legado. Falando em legado, que legado você quer deixar para as mulheres através do teu negócio? Eu quero deixar o legado delas assumirem, né? A própria autonomia, mas assumir também o brilho que elas têm. Sim. Eu falei isso na reunião de segunda-feira. A gente fez um painel dentro da equipe. E aí eu falei assim, mulheres, não tenham medo de brilhar, de assumir o seu brilho, de assumir quem você é de verdade, na sua essência. Então, muitas vezes a gente fica retraída, sim, ou porque muitas vezes a gente não sabe, mas se a gente não sabe, a gente vai buscar e sim, tem aonde, tem como, tem aonde, né? E isso é muito importante. Mas não deixe de fazer porque você não se acha suficiente, porque você não se acha capaz. Então, a cada passo, você brilha mais. Então, sobre isso, assim, a cada pequenos passos diariamente fazem uma grande caminhada. Então, eu sempre digo isso, assim, talvez esse seja o maior legado que eu quero deixar para as mulheres, mas quero deixar para o planeta. Sim. Também. Quero deixar para o planeta, eu sou sentimentalista, talvez. Sim. Sentimentalista, eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos. E a doTERRA foi onde eu encontrei total alinhamento desse legado, o que eu quero deixar para o planeta. Então, a empresa é fantástica, é aonde eu estou me encaixando aqui no planeta, aonde eu consigo ter... Gente, a doTERRA me diz que eu consigo ajudar a alimentar 500 pessoas como líder Gold por mês no mundo, porque ela faz várias ações, tá? Sociais. O Healing Hands, tem outros, tem vários. Então, assim, quando eu, como líder, quando o doTERRA me fala, você esse mês conseguiu ajudar a alimentar 500 pessoas ao redor do mundo. Muita coisa. Isso, para mim, é um imenso impacto. Imenso impacto. Não tem nada que... Eu não consigo nem expressar o que eu sinto. De tão importante que para mim é isso. Essa fala. Por quê? Porque eles realmente, cada frasquinho que você compra, você está ajudando uma família ao redor do mundo. O doTERRA vai lá e dá toda a estrutura para aquela comunidade, principalmente para os produtores das plantas de onde são retirados os óleos essenciais. A doTERRA vai lá e faz isso. Ela dá água encanada onde não tem, escola, hospitais. Perfeito. É tão incrível
né? Então, eu entendo e acredito que essa energia circulando, esse fluxo de energia é só bom. Sim. É só bom. Não tem como dar errado, né? Então, é por isso. Verdade. É isso. E onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Eu tô no Instagram, principalmente. Sim. Tô no WhatsApp. Tô dentro da equipe, a gente tem um YouTube, onde eu também dou aulas. Tem várias aulas minhas lá gravadas. Chama Clube Óleo Essencial, o YouTube da equipe. E tô desenvolvendo, começando vários outros projetos aí. Vamos ver. Vem aí, hein? Vem aí. Tem o curso da Hotmart de aromaterapia. Legal. É isso. Essa mulher é uma potência. Ai. Bom, o papo tá muito legal, mas a gente vai ter que encerrar. Eu quero muito te agradecer, tá? Por essa conversa, essa troca riquíssima. Obrigada. De conhecimento. Essa energia feminina me impulsiona a ser alguém melhor. E, bom, eu tô muito feliz. Muito feliz, eu quero te agradecer. Muito obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Eu sinto muita vontade de falar muitas coisas ainda. Isso é só o começo. Vem mais papo por aí. Vem muito papo ainda. Esperem aí que vem muito papo. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.